Olá, tudo bem com vocês? Como será que eu posso descrever os dados de uma população quanto a uma característica que não é binária, não é sim ou não? Eu não estou falando de ervilhas verdes ou amarelas, eu não estou falando de uma planta que apresenta a flor no seu término ou nas suas axilas. Eu estou falando de uma característica contínua, como, por exemplo, a altura, pensando não em uma planta muito alta, mas sim em plantas com nuances nesse tamanho. Quais são as métricas que nós podemos utilizar sobre essa nossa distribuição dos dados para avaliar a mesma? Vamos descobrir? Características complexas, elas não são descritas em proporções de classes. Ou seja, eu não posso falar que eu tenho 10 ervilhas amarelas e 30 ervilhas verdes, por exemplo. Eu preciso necessariamente observar uma contínua distribuição desses dados, ou seja, eu vou ter a informação indivíduo a indivíduo. E justamente para poder interpretar essa nossa informação individualizada, serão necessários parâmetros estatísticos e modelos para estimar a contribuição relativa de fatores genéticos, por exemplo, que estejam envolvidos nessa nossa análise, especialmente quando eu quero discernir fatores genéticos que estão contribuindo para uma determinada característica e também fatores ambientais. E nesse nosso processo árduo, um grande auxiliar é o que nós vamos chamar de média aritmética. A média aritmética nada mais pretende do que avaliar essa medida de tendência central. Ou seja, nós queremos encontrar um ponto médio entre todos os dados analisados e que corresponda ao ponto de equilíbrio na distribuição desses nossos valores. Ou seja, eu quero encontrar, pensando numa distribuição, qual é o valor médio desses nossos indivíduos ali observados. Essa média ela vai ser sempre denotada aqui por esse nosso X, com esse travessão em cima aqui, que indica que eu estou falando de uma média populacional. E aí nessa média populacional nós teremos essa complexa equação aqui, mas que na verdade é muito simples, onde nós temos um somatório de iniciando no meu I igual a 1 indo até N, ou seja, indo até a quantidade total de indivíduos que eu tenho ali avaliados, e eu devo somar os valores de X, sendo I ali cada um desses meus indivíduos. Então, se eu tenho 10 indivíduos, eu devo avaliar esses 10 indivíduos e somar os valores relativos à característica que eu estou avaliando desses nossos 10 indivíduos. E devo, após realizar esse nosso somatório, realizar uma divisão por N, que é nada mais que a quantidade de indivíduos que foram ali avaliados. Então, nesse nosso exemplo, se eu partir de 10 indivíduos, eu devo dividir o valor da característica somada dos 10 indivíduos por 10, que é o número de indivíduos ali avaliados. Assim sendo, se eu manter a minha fórmula aqui nesse cantinho para não esquecer, eu devo realizar aqui o somatório, por exemplo, desses nossos 5 indivíduos que obtiveram notas diferentes na disciplina de genética. Vamos lá! Um deles tirou 4, outro tirou 8, um terceiro tirou 6, o quarto tirou 3 e o quinto tirou 9. Esses são os valores individualizados, ou seja, cada uma dessas minhas características está aqui. Isso poderia ser, por exemplo, uma medida de altura, uma medida de peso, uma medida de produção de leite ou qualquer outra característica que seja contínua. Eu poderia ter aqui não valores inteiros somente, eu poderia ter um 4,1, 4,2, 4,25. Então eu teria uma distribuição contínua desses meus dados. Qual seria o meu primeiro objetivo? Identificar esses meus entes aqui. Percebam que o meu N é 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 observações dessa minha característica. Logo, eu devo somar todas, começando na minha primeira observação, até a minha observação de número 5. Ou seja, eu vou somar 4 com 8, com 6, com 3 e com 9. E devo realizar a minha divisão por N que está aqui indicado, ou seja, dividir esse valor aqui por 5. Nós vamos obter um total de 6 ao realizarmos essa nossa operação matemática. Ou seja, 6 é o valor médio, a nossa tendência central dos valores de nota dessa nossa turma. Mas comecem a perceber alguns detalhes. Vejam que 6 é uma média, mas que esta média ela explica muito mal o indivíduo que tirou 4 e igualmente mal o indivíduo que tirou 3.
6 é o dobro desse meu indivíduo que tirou 3, ao mesmo passo que 6 é muito menor do que esse nosso indivíduo que tirou 9. Então, trabalhar com essa média, somente ela e de maneira isolada, não necessariamente descreve de maneira adequada aquela minha amostragem da minha população para aquela característica. E se por acaso eu não tivesse os dados individualizados, ou seja, não tivesse as notas ou o número de acertos, por exemplo, ou a pontuação de cada um desses meus alunos. Vamos olhar este nosso esqueminha aqui ao lado. Eu teria ali uma nota que esses alunos poderiam ter tirado de 0 até 5, por exemplo, e eu não tenho lá que o aluno 1 tirou 0, o aluno 2 tirou 5, o aluno 3 tirou 4, mas eu tenho uma tabela de frequência, ou seja, eu tenho aqui o número de candidatos que obtiveram exatamente um determinado valor. Então, se nós olharmos aqui o nosso número de acertos, eu tive 24 candidatos que obtiveram 0 acertos. Eu tive 66 candidatos que obtiveram 1 acerto, 78 candidatos que obtiveram 2 acertos e assim sucessivamente. Como eu devo proceder para, a partir de um dado como esse, estimar a minha média? É relativamente simples. O que eu devo fazer aqui agora é novamente um somatório, mas agora eu vou fazer um somatório das minhas categorias aqui apresentadas, onde eu vou ter aqui a frequência e aqui o valor de cada uma delas. Então percebam, se eu tenho 204 candidatos, eu vou pegar esse meu 204 aqui e vou multiplicar por 5. Guardo esse valor. Eu vou pegar o meu 132 e multiplico por 4 e resguardo esse valor. O meu 96 e multiplico por 3 e resguardo esse valor até findar toda aqui a minha tabela. Findando toda ela, eu somo todos esses valores e divido pelo meu N, onde meu N será justamente o somatório total do número de candidatos aqui observados, ou seja, eu vejo quantos candidatos participaram daquela prova, multiplico todos os números de candidato pelo número de acertos e aí eu vou ter o valor final a ser dividido aqui e conseguirei saber a média de acertos daqueles nossos candidatos nesse tipo de teste aqui. Como nós já percebemos no primeiro exemplo, aqui nós temos uma pequena limitação dessa nossa média aritmética. Por quê? Porque todos os valores observados apresentam o mesmo peso. Isso não necessariamente é ruim ou bom, vai depender da sua situação. A consequência disso é que nós teremos uma grande influência dos extremos nessa nossa distribuição. Ou seja, vamos pensar, se eu tenho valores que fogem muito dessa minha média, eles vão influenciar a distribuição da mesma. O que vai ser um problema grande ou pequeno dependendo da simetria da minha distribuição. Se a minha distribuição for simétrica, como nós vimos lá no início, não é necessariamente um problema, a média ainda estará centralizada. Mas o que é uma distribuição simétrica? E melhor, qual é o contrário de uma distribuição simétrica? Uma distribuição assimétrica? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Nós podemos ter distribuições numéricas de dados que tenham esta carinha, que é essa nossa distribuição normal. Percebam que eu tenho um valor aqui que ele vai ser justamente a nossa média, esse nosso valor central aqui, que está no nosso pico da distribuição. Nós temos valores menores para este lado e valores maiores para este nosso lado aqui. Por quê? Porque se nós olharmos atentamente, o nosso eixo X ele representa o valor da minha característica, seja a nota que ele tirou na disciplina, a altura daquele indivíduo, o peso do mesmo, ou seja, a minha característica contínua que eu estou avaliando. E aqui no meu eixo Y eu estou indicando a quantidade de observações com aquela determinada característica numérica, ou com aquele determinado valor. Então, isso aqui nos dá uma distribuição desses valores. É algo como a nossa tabela ali de frequência, só que transformada em um gráfico. E a simetria da mesma é exatamente definida pelo fato que nós temos aqui uma posição centralizada e justamente nessa posição centralizada nós temos a maior densidade da informação, ou seja, a maior quantidade de indivíduos está localizada aqui nesta posição. E a simetria ela é definida porque se eu fizesse um espelhamento, percebam, se eu colocar aqui uma linha imaginária aqui no meio do caminho, se eu ficar aqui de ladinho aqui no meio do caminho, vocês percebam que eu tenho uma
um gráfico, uma distribuição parecida desse lado e parecida deste outro lado, ou seja, eu apresento uma simetria. Se eu fosse falar que isso aqui é um organismo bilateral, ele apresentaria um braço aqui para cada lado. Mas qual seria o contrário de uma distribuição como essa? Ou seja, como é uma distribuição assimétrica, ela justamente não apresenta esse espelhamento. Percebam aqui que eu tenho uma cauda maior para um dos lados. Percebam que essa curva cai mais lentamente e vai bem mais longe aqui para esse lado, enquanto que para o lado de cá ela cai bem bruscamente. Eu não tenho quase observações aqui. Honestamente, eu não tenho observação nenhuma, que eu não tenho nada da minha barra roxa. Logo, eu tenho uma assimetria sendo observada. Se eu utilizar uma média aqui, essa média não estará aqui no meu pico de maior densidade. Ela justamente estará mais distribuída para a direita, porque estes extremos aqui colocados, eles influenciarão negativamente na estimativa dessa nossa média, na estimativa deste nosso valor central da distribuição. E como eu posso avaliar o quanto que uma distribuição de números fica ao redor daquela nossa média? Eu posso utilizar uma medida de dispersão. A medida de dispersão, ela justamente tem por objetivo gerar uma estatística que representa o grau de concentração dos valores em relação à nossa média central, à nossa tendência central. Então vamos imaginar aqui, por exemplo, nesses nossos dois gráficos aqui representados, que essa nossa linha aqui do meio, perceba que eu tenho duas linhas, eu tenho uma linha central, uma linha em cima, uma linha embaixo. A mesma coisa se repete aqui, uma linha central, uma linha em cima, uma linha embaixo. Percebam que essa nossa linha central aqui, ela está representando o que seria a média nessa nossa distribuição. Vejam como esses pontos aqui que representam observações individuais, eles estão mais em cima dessa nossa linha central. E se nós olharmos aqui embaixo, eles estão mais afastados. Utilizem como referência aqui justamente a linha de cima e a linha de baixo para comparar. Aqui embaixo eu tenho mais pontos distribuídos fora dessa nossa linha central do que aqui nessa situação de baixo. Aqui em cima eu tenho um pontilhado mais denso, uma coloração mais escura aqui no nosso centro. E eu preciso de alguma forma avaliar e mensurar isso para que não seja um critério meramente visual. Eu tenho uma maneira matemática de definir essas nossas diferenças aqui e justamente falar que essa distribuição aqui ela é mais centrada ao redor da nossa média e essa outra distribuição ela é justamente mais afastada da nossa média. E como eu posso fazer isso? Eu precisaria utilizar de dois conceitos, o conceito de variância e o conceito de desvio padrão. O que esses nossos dois conceitos diferentes matemáticos podem nos auxiliar? Primeiramente, eu preciso saber como calcular os mesmos. A variância nossa, que é representada por S ao quadrado, ela é calculada de uma maneira relativamente simples. Pode parecer complexa, mas na verdade ela é muito simples. Percebam aqui. Eu vou pegar o meu primeiro valor, meu primeiro indivíduo, minha primeira observação e vou subtrair ela do valor da média. Feita essa subtração, eu elevo ao quadrado este meu valor. Aí eu passo para a minha segunda observação. Nessa segunda observação, eu novamente pego o valor daquela observação em específico e subtraio do valor da minha média. E, novamente, eu elevo ao quadrado este valor após a subtração realizada. E eu continuo andando, passando por todas as minhas observações até chegar na minha última observação, que eu faço exatamente a mesma coisa. Eu simplesmente venho aqui, pego o valor da minha última observação, subtraio da mesma média que eu usei em todos os outros pontos e elevo ao quadrado. Feito isso, eu somo todos esses meus valores, ou seja, eu estou somando o quanto cada ponto distingue-se da média da minha amostra elevado ao quadrado. E divido pelo tamanho amostral que eu tenho, ou seja, quantos pontos ou quantas observações eu tinha, menos 1. Qual vai ser a nossa forma mais simplificada aqui de representar, ou mais complexa, né? É justamente o somatório dessa nossa subtração do valor observado I, sendo I igual a 1 indo até N, ou seja, indo até o tamanho total da nossa amostra, menos o valor da média elevado ao quadrado dividido por N menos 1. Isso aqui vai dar justamente o nosso valor de variância. E o que essa nossa variância quer dizer? Ela justamente está avaliando os desvios de cada observação em relação à média.
Quanto maior a variância de um conjunto de dados, maior a dispersão dos valores que a compõem. As observações vão apresentar uma grande variabilidade, ou seja, mais distante cada ponto é da minha média. Se por acaso eu tivesse 100 observações todas exatamente em cima da média, o que ia acontecer? Ia ser, por exemplo, uma média de 5. 5 menos 5 vai dar 0 elevado ao quadrado, 0. 5 menos 5 vai dar 0 elevado ao quadrado, 0. E assim sucessivamente, ou seja, eu teria uma variância 0. Se por acaso eu aumento um pouquinho essa distância dos valores para a minha média, eu começo a ter um valor ali sendo apresentado. Logo, maiores valores de variância implicam em uma maior distância dos meus pontos em relação à nossa média, à nossa tendência central. Outro ponto importante aqui é que este nosso elevar ao quadrado para resolver os problemas de positivo e negativo, porque eu terei valores que estarão acima da média, perfeito, porque eles darão um resultado positivo, dado que eu pegarei, por exemplo, se eu tiver um valor acima da média, vamos por uma média de 5, e o meu xi aqui de 10, minha observação de 10, 10 menos 5 dá mais 5, sem problema nenhum. E se eu tiver um valor de x observado de 3, 3 menos 5 dará menos 2, eu preciso me livrar desse negativo, e elevando ao quadrado eu me livro do mesmo de uma maneira muito fácil. Entretanto, isso me leva a um problema. Se eu estivesse trabalhando com altura em centímetros, quando eu olho para a minha variância, eu tenho altura ao quadrado. Então, a minha medida de variação em relação à média é uma medida que não necessariamente é muito intuitiva. Eu estou interessado em altura e não em altura ao quadrado. Por isso que nós teremos o desvio padrão. O desvio padrão vai ser justamente a operação em que eu vou tirar a raiz quadrada dessa nossa variância. E este nosso desvio padrão ele vai retornar a variância para a unidade de interesse. Então, se eu tinha altura em centímetros, essa minha altura em centímetros gerou uma variância de centímetros ao quadrado, que é a altura ao quadrado, e depois de eu retirar a raiz quadrada desse meu valor, eu tenho ali o meu desvio padrão propriamente dito, que está novamente na unidade que eu estava habituado a trabalhar. E essa é então a nossa distribuição normal, perfeitamente simétrica, que respeita essa nossa média. Se eu tiver uma distribuição perfeita como essa, eu terei uma situação na qual observo que 1 para cá e 1 para lá são medidas de desvios padrões, ou seja, eu tenho para cá um desvio padrão e para lá um desvio padrão. Numa distribuição perfeita como essa, absolutamente simétrica, se eu pegar o valor da minha média, somar com um desvio padrão e subtrair de um desvio padrão, percebam que eu tenho 66% de probabilidade, ou seja, eu tenho 66% da minha distribuição, da minha observação. Então, vamos falar grosseiramente, se eu tivesse uma amostragem de 100 indivíduos e eu calculasse a média dos mesmos, mais um desvio padrão menos um desvio padrão, eu estaria falando de 66 desses nossos indivíduos que estão ali na nossa amostra de 100 indivíduos iniciais. E se eu caminhar 2 desvios padrões? Ou seja, venho para cá menos 2 desvios padrões e para cá mais 2 desvios padrões, eu vou trabalhar aqui dentro de um conceito de 95% da minha população. Ou seja, voltando naquele nosso exemplo, de 100 indivíduos ali observados, mais 2 desvios em relação à média, menos 2 desvios em relação à média, eu terei um total de 95 indivíduos. Apenas 5 indivíduos vão ficar de fora. Ou seja, eu terei 2 indivíduos e meio para cá e 2 indivíduos e meio para lá. Ou para cá, dado que eu dei a volta aqui no meu gráfico. Outra possibilidade seria eu trabalhar com mais ou menos 3 desvios padrões. 3 desvios padrões vão me dar aqui 99%. Voltando nessa nossa população hipotética de 100 indivíduos amostrados, isso significa que eu teria 99 deles caindo entre um intervalo de 3 desvios padrões, para um lado ou para o outro. Logo, eu teria meio indivíduo aqui e meio indivíduo ali, ou seja, 0,5% de probabilidade de encontrar um valor saindo fora dessa nossa distribuição, ou melhor, fora desse nosso intervalo de 3 desvios padrões para cada um dos lados. Tratando aqui com números um pouquinho mais fáceis de serem compreendidos, vamos imaginar que isso aqui seja a nossa distribuição do coeficiente de inteligência de uma determinada população, de um determinado conjunto de pessoas avaliados, de uma amostra que nós fizemos da nossa realidade, da nossa população como um todo. Percebam aqui que a nossa média do QI aqui foi observada no valor de 100.
O que isso significa? Significa que a tendência central é a pessoa ter um valor de coeficiente de inteligência ou de quociente de inteligência de 100 pontos. Se por acaso eu calcular o meu desvio padrão, eu vou observar aqui que o meu desvio padrão é de 15, ou seja, 15 para mais ou para menos. Esse nosso 15 para mais ou para menos vai implicar que, se por acaso eu pegar todas as pessoas que têm um quociente de inteligência entre 85 e 115, eu estaria ali representando cerca de 68% das pessoas daquela população. Se eu tivesse 100 pessoas, eu pegaria 68 pessoas naquele local. E se por acaso eu andar 2 desvios, ou seja, eu vir até aqui essa nossa posição, vir até o 130, partir lá do nosso 70 até o 130, eu estaria ali pegando seus 95, 96% da população. Para eu poder pegar 99% da população, eu precisaria andar 3 desvios padrões, ou seja, 45 para cá e 45 para lá, dado que o nosso desvio é de 15. Vamos treinar um pouquinho esse nosso conceito. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos dos quais nós realizamos a medição dos níveis de colesterol bom, ou HDL, no sangue desses nossos 5 indivíduos. E esses foram os valores obtidos: 29, 55, 58, 61 e 63 mg por decilitro de sangue. E o nosso objetivo é definir a variância desses valores obtidos e o desvio padrão dos mesmos. Começando pela nossa variância, qual será o valor correto dentre esses aqui representados? Quem calculou e chegou a 192,2 está correto. Por quê? Primeiro, o objetivo nosso é realizar uma soma, então eu devo chegar aqui e somar 29 mais 55 mais 58 mais 61 e mais 63. Eu tenho um total de 266. E aí eu divido isso pelo número de observações, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. E isso me dará 53,2. Essa é a nossa média. Depois, com essa nossa média de 53,2, eu devo subtrair aqui nosso 29 de 53,2, o 55 de 53,2, e cada um desses nossos valores deve ser elevado ao quadrado. Depois que eu somar todas essas operações, eu devo simplesmente realizar uma divisão por 4. Por quê? Porque o meu N aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Eu devo subtrair de 1. 5 menos 1 dá 4. Realizando esta divisão, nós chegamos aqui ao nosso resultado de 192,2. E como que eu devo calcular o meu desvio padrão? Qual será a nossa resposta? Eu só preciso pegar o meu 192,2, que está aqui indicado nessa nossa resposta C, e tirar a raiz quadrada do mesmo, atingindo aqui 13,86 como resposta, ou seja, 13,86 é o desvio padrão desta nossa amostragem aqui, desses nossos dados de colesterol. Assim, nós podemos definir a média e o desvio como: a média é o somatório de todos os valores dividido pelo número de observações, e o desvio é a quantificação do quanto tais valores flutuam ao redor desta média. Ou seja, nós não temos aqui a média como os quadrados dos valores, essa nossa média e desvio também não são sinônimos, e aqui é justamente o contrário, né? O desvio é o somatório de todos os valores divididos pelo número de observações, e a média é a quantificação de quanto esses valores flutuam ao redor do desvio. A nossa letra B aqui, que é a resposta correta. E agora que vocês já sabem como calcular médias e desvios, até mais e bons estudos!